Hoje foi publicada uma medida provisória que regulamenta o setor de apostas esportivas. Eu estou aqui para justamente te trazer as principais novidades dessa regulamentação. Fala pessoal, meu nome é Renan Cavalcante e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre apostas esportivas. Todo mundo sabe que o Brasil é um dos maiores mercados de apostas esportivas do mundo. E obviamente isso não ia passar ileso aos olhos do fisco, né? O leão é voraz e ele não deixa passar nada. Hoje, dia 25 de julho de 2023, foi publicada a medida provisória número 1182 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que regulamenta esse setor de apostas esportivas e indica como será a tributação desse setor. Um dos principais aspectos é o percentual de 18% de tributação sobre a atividade das bets, sobre essas empresas de apostas esportivas. Então, esse percentual vai ser cobrado sobre o chamado GGR, Gross Game Revenue, que é a receita bruta dos jogos, que nada mais é do que o que eles arrecadam menos o que eles pagam aos apostadores. Então, essa diferença vai ser usada como base para a tributação dos 18%. Esses 18% é uma composição de várias pequenas alíquotas, várias pequenas destinações que vão ser feitas para essa arrecadação. São 2,55% destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública, 0,82% destinados para a educação básica, 1,63% destinado aos clubes esportivos, 10% para a Seguridade Social, 3% para o Ministério do Esporte e o restante, os 82%, irão ficar para as bets. Essa medida provisória também determinou alguns grupos de pessoas que não vão poder fazer parte dessas apostas esportivas. Dentre elas, quem tem menos de 18 anos, pessoas que possam ter influência nos resultados dos jogos ou no resultado das apostas, pessoas que tenham acesso aos sistemas das apostas, tem acesso aos programas e aos sistemas das bets, agentes públicos que atuem na regulamentação e fiscalização desse setor e pessoas que estejam negativadas em cadastros de crédito. Quem está no Serasa, por exemplo, não poderá participar das bets. Lembrando, pessoal, que em alguns desses casos, essa limitação não é apenas da pessoa, mas também se estende ao cônjuge e até parentes de segundo grau. Para os apostadores, nós teremos o imposto de renda de 30% sobre os valores que você receber de premiação. Então, para os apostadores, nós temos um percentual de 30% e para as empresas, um percentual de 18% sobre o que ficar para elas, Então, sobre o que elas arrecadaram, menos o que ela lhe pagou. Então, você vai pagar 30%, e as empresas pagarão 18%, as bets. Lembrando que existem algumas regulamentações que elas não estão tão claras ainda, porque se trata de uma medida provisória. Essa medida provisória ainda vai ser apreciada pelo Congresso, se tornar lei e vier a ter uma regulamentação infralegal, portarias, instruções normativas, a gente vai saber exatamente de que maneira vão funcionar. Mas algumas das diretrizes trazidas por essa medida provisória é o jogo responsável, É evitar o jogo patológico e tentar incentivar o jogo responsável. Então as empresas serão incentivadas e monitoradas as políticas e propagandas que elas fazem. Apenas bets credenciadas vão poder anunciar, fazer propaganda no Brasil. Quem fizer propaganda sem ser credenciada e autorizada pelo governo vai ficar sujeito às penalidades. Da mesma forma, as empresas que incentivarem o vício, que não se opuserem ao jogo patológico, não incentivarem o jogo responsável, que autorizarem pessoas que estão proibidas de jogar a jogar. Então tudo isso ficará passível de punição. As multas podem chegar ao valor de 2 bilhões de reais. Exatamente isso que você ouviu. 2 bilhões. Então o governo está bem em cima disso aí, as punições são bem severas e existem alguns pontos que estão pendentes de regulamentação, Os principais deles, o credenciamento, ainda não se sabe exatamente como vai se dar o credenciamento das bets e dos apostadores. A medida provisória ela estabelece um prazo de 180 dias para credenciamento, mas ainda não existe a regulamentação exata de como isso vai se dar. Então, isso são cenas dos próximos capítulos. Os meios de pagamento que poderão ser utilizados, também isso será controlado pelo governo. Vai ser monitorado também, é uma parte que exige aí uma regulamentação, a parte de monitoramento, porque todas essas operações vão ser monitoradas e reportadas ao governo. E essas regras de anúncios e publicidades, a gente sabe que, obviamente, é uma realidade no Brasil hoje a questão de publicidades, patrocínios por bets, A maioria dos clubes tem patrocínios, tem relações com casas de apostas, então isso aí tem que ser regulamentado, tem que ser especificado e isso aí deve ser feito muito em breve.
Por enquanto, pessoal, essas são as principais alterações. Carga tributária para o apostador, carga tributária para as bets, né? Vai ser tudo monitorado, vai ser tudo credenciado, para que seja tudo devidamente autorizado. Tem que lembrar também da questão das proibições, né? Não podem jogar menores de 18 anos, não podem jogar pessoas que tenham relação com as bets, ou com sistemas, ou com as fiscalizações, pessoas que estejam negativadas, tá? Assim que a gente tiver mais notícias, mais novidades, eu trago aqui para vocês. Um abraço, tamo junto.